Olá pessoal, eu sou César Calzavara e hoje a gente vai falar sobre por que não tem atuns da pesca de espinhel aqui no Nordeste no período da Semana Santa, que é um período que mais a gente tem consumo de pescado no Brasil. Então a gente vai falar sobre muitos assuntos relacionados com a pesca, mas que explicam um pouco essa questão da pescaria naquele período específico, porque a gente não tem peixes nesses períodos. A gente vai falar um pouco sobre astronomia, sobre religião, alguns calendários. Então tem muito assunto, puxa cadeira e vamos com calma para cada parte. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é como ocorre a pesca de espinhel no Nordeste. A gente está falando especificamente sobre a pesca de espinhel que ocorre no Nordeste, certo? A pesca de espinhel no Nordeste existe uma influência muito grande da luminosidade da Lua, certo? Da fase da Lua que ilumina a Terra. A gente tem alguns movimentos da Lua, da Terra e do Sol, né? Um movimento da Terra ao redor, que gira em torno dela mesmo. Então a gente tem um movimento de rotação que demora um dia para fazer esse movimento. A gente tem um movimento da Lua ao redor da Terra, que demora um mês para fazer essa volta toda. E a gente tem um movimento da Terra e da Lua, que passa um ano para fazer esse movimento ao redor do Sol. A Lua, quando está nessa posição, certo? Lembra que a Lua passa um mês para dar uma volta completa na Terra. A Lua, quando está nessa posição, está Lua nova, porque o Sol está iluminando a Terra, mas a face da Lua que está voltada para a Terra não está refletindo nenhum raio solar. O Sol está iluminando o lado contrário da Lua em relação à Terra. Então a gente não vê a Lua nova. Então a Lua vai virando aqui. Então a gente tem a metade da Lua sendo iluminada, Lua crescente. A gente tem aqui a Lua cheia. Mas a Terra está fazendo sombra na Lua, certo? Isso acontece, um eclipse lunar. Mas a gente tem que ver também as proporções. As proporções não estão certas, não. A Terra, se a Terra fosse desse tamanho, a Lua eu acho que ia ser do tamanho de um grão de feijão. E o Sol eu acho que seria do tamanho dessa sala que eu estou aqui. Então, nessa posição, a gente tem Lua cheia. A Lua está bem iluminada pelo Sol e reflete na Terra. A gente vê a Lua bem cheia e ilumina, inclusive, à noite. E aqui, Lua minguante, que a Lua está metade, só iluminada, e depois Lua nova novamente fez um mês. A pesca de espinhel ocorre na Lua cheia. Por que acontece isso? A luminosidade da Lua à noite atrai os seres menores do oceano, os plânctons mais para a superfície, por conta dessa atração da luminosidade. Os peixes menores vêm atrás dos plânctons e os peixes maiores vêm atrás dos peixes menores, e os atuns estão incluídos nesses peixes aí. E o que acontece? Eles vão para uma profundidade que os barcos brasileiros que pescam aqui no Nordeste têm capacidade de fazer essa pesca. Eles estão numa profundidade que são susceptíveis à pesca. Entenda isso, os barcos de espinhel do Nordeste sempre pescam na lua cheia. Saem na lua crescente, certo? Saem na lua crescente, pescam na lua cheia e voltam na lua minguante. Os barcos estão sempre chegando na lua minguante. Isso é o primeiro ponto. Vamos falar um pouquinho da Páscoa. Então a gente começou a falar sobre a Páscoa. A Páscoa, se a gente for na Bíblia, certo? A gente está aqui com a Bíblia, no livro Êxodo 12, capítulo 1 ao 28, a gente tem lá explicando por que ocorreu a primeira Páscoa, né? A Páscoa que Deus falou para Moisés para fazer essa Páscoa. Na verdade, tem relação com a 10ª praga do Egito, que Deus disse que um anjo da morte ia matar o primogênito de todas as famílias no Egito. E para os hebreus ficarem resguardados, eles precisavam matar um cordeiro e melar a porta da casa com o sangue desse cordeiro. E aí começava a primeira Páscoa, e precisava ser celebrado essa semana de Páscoa, que Deus disse que isso aconteceria no 14º dia do calendário judaico, e o 14º dia é exatamente na lua cheia. Isso aí seria celebrado do dia 14 ao dia 21 do calendário judaico. O calendário judaico começa próximo ao equinócio. O equinócio é quando a luminosidade do Sol passa exatamente em cima da linha do Equador. A linha do Equador é a linha que corta
o planeta Terra pela metade. Quando o Sol passa exatamente em cima da linha do Equador, isso ocorre 2 vezes por ano, a gente tem a divisão das estações do ano. É um fenômeno astronômico que reflete na vida da Terra. Existe o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Nos hemisférios norte e sul do planeta é invertido. Então, quando a gente está tendo o equinócio de primavera no hemisfério norte, a gente está tendo o equinócio de outono no hemisfério sul. E quando a gente está tendo o equinócio de outono no hemisfério norte, a gente tem o equinócio de primavera no hemisfério sul. Então, o calendário judaico inicia próximo ao equinócio de outono no hemisfério norte e no equinócio de primavera no hemisfério sul. O calendário judaico está muito relacionado com a lua. Então, todo dia 14 dos meses do calendário judaico é uma lua cheia. Isso a gente precisa entender. O calendário judaico começa na lua nova, tá aqui o sol, na lua nova, e o dia 14 é sempre na lua cheia. Se a gente contar lua nova, 7 dias, lua crescente, 7 dias, 14 dias, lua cheia. Então, todo dia 14 no calendário judaico é lua cheia. Pode ser que tenha algumas exceções, mas normalmente é isso aí. Eu não sou expert em calendário judaico. A Páscoa judaica, como a gente tinha falado, a primeira Páscoa, tal, é uma celebração que Deus fez para libertar o povo, a questão da praga do Egito, tal. Então eles celebram isso aí, que é celebrada no dia 14 do 7º mês do calendário judaico. Dia 14, lembra que é uma lua cheia. É próximo é o equinócio da primavera no hemisfério norte e ao equinócio do outono no hemisfério sul. Aí a gente vem para história, a gente vem para falar um pouco de história, o que aconteceu. Júlio César, o imperador Júlio César, criou o calendário juliano baseado no calendário egípcio. Júlio César viveu de 110 a.C. a 44 a.C., certo? O calendário é decrescente, que é quando é antes de Cristo. E aí ele criou esse calendário que foi utilizado na Roma Antiga, o calendário juliano, que é muito parecido com o calendário que a gente usa hoje. Inclusive tem anos bissextos para poder resolver algumas questões relacionadas da relação com o calendário tropical, que é justamente o calendário das estações do ano, que é um calendário baseado totalmente nessa movimentação do planeta com a Lua e com o Sol. Tem um calendário tropical e a gente tenta fazer um calendário que relacione com isso. Então a gente precisa ter os meses do ano, a gente precisa ter as estações do ano bem delineadas. O calendário tropical é bem delineado, mas o calendário que a gente utiliza não é tão assim. Então, no calendário juliano, foi o que eles fez. Eles criaram um ano bissexto para ter essa diferença, mas mesmo assim, tinha uma diferença de 11 minutos e 14 segundos do calendário juliano para o calendário tropical. Isso aí, a cada 400 anos, dava uma diferença de 3 dias. Mas antes disso, Jesus Cristo nasceu, teve a crucificação, que a crucificação de Cristo ocorreu no período próximo à Páscoa do calendário judaico. E os cristãos que surgiram depois do nascimento e a morte de Jesus Cristo estavam comemorando a Páscoa, mas estava muito bagunçado. Ninguém sabia exatamente qual era a data que ia comemorar a Páscoa. No cristianismo, o povo hebreu comemorava a Páscoa, que era a salvação de Cristo. A salvação de Cristo não tinha Cristo na época não. A salvação do povo hebreu. Então, os hebreus comemoravam a Páscoa pela salvação. Deus tinha salvado eles lá no período de Moisés. No cristianismo, os cristãos comemoram a salvação através da morte de Cristo. Então, Deus sacrificou o Filho, né? Existe o sacrifício nos hebreus, existe o sacrifício do Cordeiro, e no cristianismo, o Deus sacrificou o próprio Filho para salvar a humanidade. Isso aí é o sentido das duas Páscoas diferentes. E aí ficou a questão da Páscoa judaica meio que misturada com a Páscoa cristã. E em 320 e pouco, depois de Cristo, foi feito o Concílio de Nicéia para definir algumas coisas do calendário cristão. Os bispos da época definiu que a Páscoa cristã deveria ser no primeiro domingo após a lua cheia, após o dia 21 de março do calendário juliano. Tinha o 21 de março do calendário juliano, a próxima lua cheia
e depois o próximo domingo seria o domingo de Páscoa. Foi o que aconteceu. Lembra que o calendário juliano tinha uma defasagem para o calendário tropical? E no dia 21 de março é para ser o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. Essa diferença de 11 minutos e poucos segundos, com o passar dos anos, fez com que o dia 21 de março não caísse mais no dia do equinócio. Essa diferença fez com que em 1582 o equinócio, que era para cair no dia 21 de março, caiu no dia 11 de março. E estava gerando uma diferença muito grande na Páscoa e também a diferença entre o calendário tropical e o calendário juliano. E aí o Papa Gregório criou o calendário gregoriano e em 1582, só de curiosidade, dia 4 de outubro passou a ser o dia 15 de outubro automaticamente. Eu não sei o que aconteceu, quem nasceu no meio aí não comemorava aniversário. E isso aí foi feito para ajustar o calendário tropical ao novo calendário gregoriano e foi feito um ajuste também nos anos bissextos. A gente entendeu o seguinte: a Páscoa do cristão ocorre no domingo após a lua cheia, após o equinócio de primavera no hemisfério norte, que é o mesmo dia do equinócio de outono no hemisfério sul. Então, depois do dia 21 de março, o equinócio acontece sempre por conta dessa diferença, entre o dia 19 e o dia 21, mas sempre nessa data, normalmente é no dia 21. Então, depois do dia 21 de março, a gente tem a lua cheia. Depois da lua cheia, a gente tem o domingo de Páscoa. Então, se a gente for ver um calendário aqui, esse calendário desse ano, de 2022, a gente teve o equinócio, nesse caso foi no dia 20 de março, a lua cheia 16, vai ser no dia 16 de março, e a Páscoa no próximo domingo, na verdade foi um dia depois, mas pode ser uma diferença maior, vai ser no dia 17 de março. No domingo anterior é o domingo de Ramos, então tá aqui a Semana Santa. Só por curiosidade, 40 dias antes é o Carnaval. Então a gente tem o período de Quaresma aí, que o Carnaval também é influenciado por conta da Lua. Então essa explicação todinha foi para explicar para vocês que os barcos de espinhel aqui no Nordeste sempre pescam na lua cheia e voltam na lua minguante. E a Páscoa é sempre próximo à lua cheia. O domingo de Páscoa é sempre próximo à lua cheia. Então, não vai ter atuns pescados no barco nordeste de espinhel no período de Páscoa. Foi muita coisa, muito assunto, muita coisa diferente, mas gera muita curiosidade, é muito legal também entender isso. Tive que estudar muito para poder fazer esse vídeo, mas dá para entender um pouco de que a pesca, não só a pesca, né, a vida na Terra é influenciada por muitos fatores astronômicos, muitas vezes astronômicos. Então não é por acaso que o ciclo menstrual das mulheres, por exemplo, são mais ou menos de 30 dias, o ciclo da Lua é mais ou menos de 30 dias, 28 dias, 29 dias, e aí influencia em toda a vida na Terra, na pesca, na agricultura, na criação de animais, na pecuária e tal. Então a gente tem uma influência muito grande. Então toda a explicação está lá em cima. A gente vai olhar lá para o céu para poder ter essas explicações do que acontece aqui na Terra. A gente está muito voltado para o que a gente tem aqui e a explicação está na nossa cara e a gente quer uma explicação muito mais ágil. Se a gente olhar sempre para a Lua, sempre para o Sol, a gente conseguiria fazer a relação melhor das coisas que acontecem aqui na Terra. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que tenham gostado.